A paz do Senhor, amados, amigos, aqueles que estão ouvindo aonde vai chegar esse vídeo. A pedido de muitas pessoas, eu resolvi compartilhar mais um vídeo nessa manhã. E Deus começava a me inspirar para falar sobre a vida de Noemi. A palavra do Senhor diz que houve uma época dentro de Belém que estava em crise Belém. Belém significa casa do pão, e quando às vezes falta pão na casa do pão, porque estava em crise, era uma época de crise moral, de crise política em todos os sentidos, crise religiosa, automaticamente as pessoas pensam em fugir da crise. E Elimeleque, junto com a esposa dele, Noemi, junto com os filhos Malom e Quilion, resolveram fugir. E a palavra do Senhor diz que foram a Moabe. E chegou lá, os filhos deles encontraram outras esposas moabitas, casaram. E a intenção deles era fugir por um tempo. Logo eles iriam voltar assim que a crise acabasse. Casaram com Orfa, casaram com Ruth. E quando chegou lá, o homem Elimeleque, esposo de Noemi, que havia fugido, acabou encontrando a morte. Logo em seguida, os filhos dele ficaram doentes. E quando ficaram doentes, a palavra do Senhor diz que eles encontraram a morte também. E diz que no meio dessa crise toda, Noemi escutou, ouviu falar que Deus novamente tinha visitado Belém, visitado a casa do pão. A crise não tinha acabado, mas Deus, no meio da crise, visitou novamente a cidade de Belém. E ela decidiu voltar a Belém. E quando ela decidiu voltar a Belém, a Bíblia diz que quando ela chegou na cidade de Belém, houve um grande clamor público. Todos olharam e disseram, mas não é essa Noemi? Não é essa que partiu cheia de condições e agora está vivendo dessa maneira no meio da crise? E ela virou e disse, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso tem me afligido, porque eu estou em amargura. Tem momentos, meus irmãos, que nós estamos como Noemi. Nós fugimos da crise, nós queremos fugir do barco, não queremos enfrentar a situação, porque enfrentar gera dor, porque muitas vezes não temos coragem, porque não sabemos aquilo que está por vir. Queremos fugir da igreja, queremos trocar de igreja porque não temos reconhecimento, queremos fugir do casamento, achando que um outro casamento vai ser melhor, queremos mudar de emprego, queremos fugir, queremos desaparecer. E tem momentos que nós pensamos que fugir é a melhor solução. Eles foram fugir da situação que eles estavam e lá em Moabe eles encontraram a morte. Amado, você que ouve a minha mensagem nessa manhã, ainda é melhor ficar em Belém. Ainda é melhor ficar dentro da casa de Deus. Belém pode estar em crise, pode estar faltando pão, pode estar faltando algo carnal. Pão é algo carnal. Mas ainda o dono do pão, o Senhor Jesus, ainda está com você. E Ele vai fazer você enfrentar essa crise com louvor, adorando o nome do Senhor. Você pode voltar dessa crise, voltar de fugir, dizendo como Noemi, eu estou em amargura, eu estou sofrendo demais, o Todo-Poderoso me fez isso. Mas saiba que Deus tinha um projeto no meio de toda essa situação. Quando ela voltou da crise, por mais que ela tivesse com muita dor, ela ganhou a nora dela para Jesus, ela ganhou Ruth para Jesus. A palavra do Senhor diz mais, que Ruth soube, junto com Noemi, ganhar Boaz. Através de Boaz veio o remidor, aquela pessoa que pôde pagar todas as dívidas que eles estavam. E através deles, a palavra do Senhor diz que eles geraram um filho chamado Obed. E esse filho foi o ancestral de Davi, ao qual veio o Messias, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. Deus queria que ela enfrentasse a crise dela com louvor, e ela enfrentou a crise dela fugindo. Eu não sei como que está a tua situação, mas se você voltar ainda nessa manhã, se você entender que Deus está contigo na crise, se você levantar a tua cabeça e entender que toda essa crise é porque Deus quer fazer algo melhor na tua vida, encare ela, aceite ela, não fuja nessa manhã, porque Deus tem algo grande. E eu quero dizer algo para você.
Quando Ruth, que é a nora dela, veio se casar com Boaz, que veio remir eles toda a dívida, a palavra do Senhor disse que nasceu um filho, e o filho era chamado Obed. Obed significa adorador. E quando ela pegou aquele filho, que era filho de Ruth, era o neto, assim, de Noemi, ela colocou ele nos braços, ela colocou ele no peito e ela foi a ama dele. O Senhor quer dizer para você, nessa manhã, que vai nascer adoração no seu peito novamente. Ela voltou de Moabe dizendo que a vida dela era amarga, que a vida dela não tinha sentido. Ela voltou de Moabe dizendo que o Todo-Poderoso tinha afligido, mas Deus fazia nascer Obed. Aleluia! Deus vai fazer nascer adoração novamente no teu coração, aquele primeiro amor. Alegra a tua alma nessa manhã. Tá nascendo Obed no meio dessa crise. Tá nascendo adoração no meio dessa crise. Você vai voltar a adorar com louvor. Você vai voltar a se alegrar. Você vai voltar novamente a Belém, sabendo que o dono do pão, que o Senhor dos Exércitos está contigo. Receba essa palavra. Meu nome é Paula Benado. Eu prego a palavra de Deus e eu tenho essa palavra do coração de Deus para o teu coração. Enfrente a crise. Deus é contigo para te fazer mais do que vencedor. A paz do Senhor.